Muito boa noite. Estamos retomando nosso estudo depois de um tempinho, retomando nosso estudo da nossa jornada de Joana. Então, só para a gente lembrar, a gente está no livro O Homem Integral, capítulo 5, Doenças Contemporâneas. E no último estudo a gente falou sobre os comportamentos neuróticos. E hoje a gente vai no capítulo 19, né, do item 5, capítulo 19 do item 5. Doenças físicas e mentais. Mas antes, vamos para a nossa oração. Quem gostaria de fazer a oração? Quem se voluntaria para a oração? Alexandre podia, né? Eu faço. Beleza, pode fazer. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade que estamos recebendo neste momento de mais uma noite de aprendizado, de estudo, junto com Joana. Agradecemos todo o aprendizado que estamos recebendo durante este ano, que tanto nos auxilia no nosso trabalho e no nosso dia a dia, e que possamos ser intuídos da melhor maneira, e que esse aprendizado possa ser expandido para mais pessoas, auxiliando o máximo necessário. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Que assim seja. Que assim seja. Quer começar a leitura, Alexandre, aproveitando que você já fez a oração? Seu microfone está desligado. Eu vou ver se eu consigo enxergar, vamos ver. A expressiva soma de atividades físicas e mentais atesta que o homem é um ser inacabado. A sua estrutura orgânica, aprimorada nos milênios da evolução antropológica, ainda padece a fragilidade dos elementos que a constituem. Vulnerável às transformações degenerativas, é tecido que reveste o psiquismo e que, através de seus neurônios cerebrais, se exterioriza, afirmando-lhe a pré-existência consciencial, independente das moléculas que constituem a aparelhagem material. A consciência, na sua realidade, é fator extrafísico, não produzido pelo cérebro, pois que possui os elementos que se consubstanciam na forma que lhe torna necessária a exteriorização. Essa energia pensante, pré-existente e sobrevivente ao corpo, evolve através das experiências reencarnacionistas, que lhe constitui processo de aquisição de conhecimentos e sentimentos, até lograr a sabedoria. Como consequência, faz-se herdeira de si mesma, utilizando-se dos recursos que amealha e deve investir para mais avançados logros, etapa a etapa. Em razão disso, podemos repetir que somente há doenças porque há doentes. Isto é, a doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ou espírito. As suas resistências ou carências orgânicas resultam dos processos da organização molecular, dos equipamentos de que se serve, produzidos pela ação da necessidade pensante. O psicossoma organiza a soma necessária à viagem, breve no tempo, para a individualidade espiritual. As doenças orgânicas se instalam em decorrência das necessidades kármicas que lhes são inerentes. Perdi. Convocando. Onde que está? Convocando o ser. Onde que está isso, gente? Kundalini. Tá. Convocando o ser a reflexões e reformulações morais, proporcionadas do reequilíbrio.
nas patologias congênitas, o psicossoma impõe os fatores kármicos modeladores necessários à evolução, sob os impositivos que impedem, pelos limites das injunções difíceis, a reincidência no fracasso moral. Assim, considerando, à medida que a ciência se equipa e soluciona patologias graves, criando terapias preventivas e proporcionando recursos curativos de valor, surgem novas doenças, que passam a constituir-se tremendos desafios. Isso se dá porque a evolução tecnológica e científica da sociedade não se apresenta em igual correspondência ao mecanismo de conquistas morais. Continua? Continua, Wellington. O homem conquista o exterior. Hã? Tá para parar? Pode continuar mais esse parágrafo. O homem conquista o exterior e perde-se interiormente. Avança na horizontal do progresso técnico sem o logro da vertical ética, no inevitável conflito que se estabelece comodidamente e prazer sem harmonia interna nem plenitude. Desconecta os centros de equilíbrio e abreva-se favoravelmente os agentes agressores novos aos quais dá vida e que lhe desorganizam os arquipélagos celulares. Então, Wellington, volta lá onde eu comecei a ler, por gentileza, só para me lembrar o que eu li. Eu li muita coisa. Ah, tá, obrigada. Então, isso. Então, assim, está falando aqui que as doenças físicas que nós temos, ela existe. E mesmo que a gente tenha passado pelo processo de várias reencarnações que nós tivemos, né? Experiências reencarnacionistas, está falando aí, a gente vai aprendendo a lidar melhor um pouco com o nosso corpo físico. Mas que, mesmo a gente tendo a evolução que a gente está tendo agora, que são as evoluções da ciência, da tecnologia, tudo isso, não adianta, porque a gente vai começar a dominar uma doença, domina outra doença, mas as doenças vão continuar aparecendo novas doenças vão aparecendo. Por quê? Porque o homem, ele evoluiu muito, moralmente e tecnologicamente, mas moralmente nós ainda estamos muito atrasados. Então, é necessário esses resgates, né, que nós recebemos através das doenças, das dores, para que a gente possa melhorar, se elevar, melhorar moralmente, né? E poder também receber as nossas provas também, as nossas expiações que vêm. Também está falando aí que... acho que eu perdi. Falou isso, falou das doenças, que a gente melhora nos processos reencarnatórios, isso mesmo. Eu acho que faltou alguma coisa, mas já sumiu da minha cabeça. Pronto. Beleza. O que me chamou a atenção foi essa linha de raciocínio. Era isso que eu ia falar mesmo, para ver, né? Aqui está falando assim, há doenças porque tem doentes. Essa frase Então, há doenças porque tem doente, gente, porque olha aí, nós com nossas famílias aí, desculpa te interromper, nós com as nossas famílias, nós temos várias pessoas dentro das nossas casas que precisam de auxílio moral, que nós, às vezes, assim, nós temos nossos problemas morais, mas a gente sente que ainda temos irmãos conosco que ainda tem mais ainda dificuldade. Então, a gente tem necessidade de ajudar mesmo. E moralmente, hoje, eu recebi, naquela mensagem que eu li hoje, eu não consegui colocar tudo que eu recebi, não, sabe, Wellington?
porque vem um pensamento pronto de uma vez, assim, eu tenho que escrever tudo depois. Aí alguma coisa fica pela metade. Mas, assim, o que aconteceu nessa mensagem falou uma coisa muito importante, que como nós temos o compromisso moral com familiares, com pessoas que estão perto de nós, a gente tem que realmente dar as mãos e auxiliar esses irmãos. E que eles são doentes, são pessoas, às vezes, que não são pessoas ruins, nem pessoas imaturas, mas são pessoas que ainda não despertaram, estão em processo de mais lento um pouco, e cabe a gente poder auxiliá-los da melhor maneira. Pronto, acho que era isso. Tinha outra coisa, mas sumiu também. Cabeça ficando ruim. O que me chamou a atenção foi esse paralelo que ela fez do desenvolvimento da ciência. As doenças aparecem, aí a ciência acha a cura, acha o tratamento, mas aí surgem outras novas doenças. Por quê? Porque a ciência não sabe combater ainda a causa. A causa principal das doenças humanas são as imperfeições morais. Como a gente já estudou nos outros capítulos anteriores e nos outros livros anteriores da própria Joana, que ela fala que a base, a causa de todas as doenças humanas está na mente, está no pensamento, no espírito. Que nós, através das nossas imperfeições morais, nós é que causamos as doenças, na qual a gente sofre. Então, a ciência vem e desenvolve o remédio. Só que o que ela está combatendo, na verdade? Ela está combatendo o sintoma. O sintoma para uma doença mais profunda, que é as questões morais. Por exemplo, como é que eu quero me curar da minha dor de cabeça se eu não paro de pensar na raiva que eu estou sentindo daquela pessoa que me traiu? Como é que eu quero curar a úlcera que eu tenho no meu estômago se eu não paro de fomentar o desejo de vingança e ódio que eu tenho daquele ex-relacionamento que me causou tanto prejuízo, e a raiva que eu sinto disso, eu fico alimentando ela todos os dias. Como é que eu quero me curar de uma dor nas costas se eu carrego o peso de não perdoar a ofensa que eu recebi daquele familiar? São cruzes que eu vou carregando ao longo da minha vida, porque eu ainda não desenvolvi em mim, principalmente, o remédio, o antibiótico poderoso do perdão. Esse remédio é que vai me fazer curar. Então, a humanidade não se livra das doenças. Conforme a ciência vai aprendendo a lidar com as doenças existentes, as novas vão surgindo, porque moralmente ela ainda não está se curando. Eu dei um exemplo aqui no estudo, quem estava no estudo vai lembrar, que é um diálogo que teve entre o Chico e o Zé Arigó. Não sei se vocês viram esse vídeo, que é o Divaldo contando. Zé Arigó conversando com o Chico. E aí, no meio da conversa, o Dr. Fritz veio, se conectou e se manifestou. E o Dr. Fritz falou para Chico: Chico, se você quiser, eu posso curar esse problema no seu olho agora. O problema que Chico enfrentava anos e anos, né? No olho. Acho que é glaucoma, né? Tem certeza. E aí o Dr. Fritz falou: eu posso curar agora seu olho. E aí o Chico, na sua sabedoria maravilhosa,
ele olha para o Zé Goico, o Dr. Fritz, e fala: não, meu irmão, eu não quero que você cure meu olho, porque esse olho é uma dívida kármica que eu preciso pagar. Se você curar esse olho, vai surgir outra doença que vai me causar outra dor. E aí, eu prefiro então continuar com a dor, que eu já estou acostumado, com essa cegueira minha, com essa dor minha que eu estou acostumado, do que você vir e me provocar outra doença, que eu nem vou saber lidar com ela. Porque é uma dívida que eu tenho que pagar. Olha a sabedoria dele. Então, deixa meu olho quietinho, do jeito que está, que eu já estou acostumado com essa dor. Acho que o Chico ficou com medo. Percebe? Porque ele sabia, também, né? Mas ele sabia. Ai, que não tem pior. Você já tá ruim. Ele sabia que aquilo que estava passando fisicamente, a causa era moral, que ele precisava quitar aquela dívida. Bem-aventurados os aflitos, né? Tudo a ver com o estudo que a gente teve hoje, né? É isso. Você levantou a mão, Alexandre? Você queria falar mais? Pode falar. Ah, você está falando aí do negócio do Chico aí, né? Das dívidas. Aí eu lembrei do negócio que aconteceu comigo hoje. Não conta pro Léo, não, viu? É o seguinte, eu estava vindo da loja para minha casa. E aí tinha uma mocinha de moto na minha frente. Gente do céu, aquele monte de carro, 6 horas, 6h30 da tarde. E aí ela andando igual uma tartaruga na minha frente. Não, e eu dava sinal de luz para ir para o canto, para ir para um lado, para o outro. Nada, ela não saía do lugar. Aí eu fiquei uns 3 quarteirão debaixo dela. Eu falei assim, hoje eu taquei pedra na cruz, né? Para ficar aqui mesmo, vou ficar quieta. Aí quando chegou uma hora eu não aguentei mais. Aí eu passei do lado dela e falei assim, moça, se você vai andar devagar desse jeito, anda no canto, os carros passam por cima de você. E acelerei e fui embora, né? Na hora que eu fui embora, falaram assim para mim, ainda fala em evolução. Ué, não diferente de você, aconteceu comigo também. Eis que eu vou, o sinal abre, eu avanço, vem uma desapercebida olhando o celular no trânsito e avança o sinal vermelho, quase que eu bati o carro. Nossa. Pergunta, Não. você acha que eu fiquei calminho? Você acha que eu rezei para ela? Hã? Ah, Ou ainda na verdade, veio falando assim, ainda fala em evolução, ainda vem mais coisa que eles falam, né? Porque foi muito rápido. Falou tipo assim, você sabe o dia que ela teve? Você sabe o que está passando na cabeça dela, os problemas graves que ela passou hoje? Você não sabe. Ainda fala em evolução? Nossa, eu fiquei com vergonha, gente. Eu até comecei a rezar e pedir perdão para Deus. Alexandre, você não anotou a placa para gente jogar no bicho? Você joga no Eu bicho? preciso de um negócio aqui, né? Vamos jogar no bicho. Vamos de qualquer lugar. Fala, Pamela. Pode abrir Vamos aí. jogar no bicho. Vocês estão igual a história do Haroldo, né? Que o cara fechou ele e ele abriu o vidro, o filho dele atrás pegou o vidro e falou assim, pai, você vai xingar esse motorista? Ele, eu tô pensando. Pai, e se ele assiste as suas palestras? Aí ele falou, aí acaba a minha moral, né? Então, vocês estão igualzinho. E hoje o Breno, teve problema no trânsito, para todo mundo aprender hoje, né? Hoje eu saindo de casa, é difícil sair aqui, porque de manhã tem muito carro virando de um lado e do outro. O Breno virou e falou assim, nossa, o povo tá vendo que você tá tentando sair, ninguém para você sair. Eu falei, não, filha, é difícil aqui mesmo, tem que esperar todo mundo passar para eu poder passar. Aí consegui e fui embora, né? Aí na hora que eu desci mais um pouco ali, ele, mãe, mas você também não parou para aquela motoqueira passar? Nossa. E eu falei, e eu nem vi, eu tava no automático. Eu liguei o automático na cabeça, eu nem vi a motoqueira, não vi nada. Falei, gente do céu. Então a gente não pode falar nada de ninguém mesmo, não, né?
Tá vendo? A gente julga o outro e faz igualzinho, né? Igualzinho. Eu não sei quem foi que me contou essa história, que fala assim, né? Que o Chico tropeçou e caiu. Aí eu visei também. Aí ele levantou. Aí a hora que vem na cabeça dele, ele que ia ficar com muita raiva, mano, chega. Agradece. Mas tá doendo. Agradece. Por que você quer que eu agradeça? Ai, porque estão doidinhos para você ficar com raiva para montar no você. Então, agradece. Agradece que você caiu, agradece que você está sentindo dor. Agradece. Tá bom. Obrigado. Obrigado pelo tombo. Obrigado pelo tombo. Mas percebe, a gente carrega Mas tanta sabe carga. por que ele tinha que agradecer? Ele tinha que agradecer porque o espírito inferior fez isso com ele, para ele realmente reclamar e ele baixar o padrão vibratório para eles poderem atacar. Então, Emmanuel explicou isso para ele na hora. Depois. Exatamente. Esse dedinho Eu vou aí, falar um Marcelo. negócio pra você, Pamela. Ô, Pamela, desculpa, mas eu, por exemplo, eles botaram eu para cair de joelho aqui para machucar, mas para me ficar descansando. Foi uma missãozinha que passaram para mim. E aí? Não, para você, meu filho, é porque você anda devendo demais. Oh, Você anda devendo demais, você começou pelo joelho. meu remédio não está sendo interessante. Mas o que eu Não, ia falar... foi só o joelhinho, poderia ter sido outras Não, cositas. mas mandaram eu agradecer, igual aí tá com o Chico, aí agradece. Eu, pô, mas tem que derrubar, botar eu de cama, fazer cirurgia? Pô, eu vou agradecer demais da conta. Não vou deixar de agradecer mais não, gente. Pode ficar tranquilo. Um menino de 19 anos foi desviar com o carro e bateu. Vocês escutaram, Cláudio? Mais ou menos. Que um menino de 19 anos hoje foi desviar do carro porque fecharam ele, igual o Léo fez, né? Aconteceu com o Léo. Só que aí ele morreu. Ele bateu naqueles pergolado da prefeitura. Da 19 Leopoldina. anos. Né? 19 anos. Desencarnou. Agora, o que eu ia Agradece. comentar... Você só machucou o joelho, você ainda não desencarnou. Imagina se você tivesse desencarnado. Que obsessor que você não vai virar, meu filho. Não pode. Entendeu? Pelo menos por enquanto, não. Tem que evoluir mais. Tem que evoluir mais um pouquinho. Imagina você de lá fazendo bailarina, não dá. Já pensou nessa brincadeira aí? Mas o que eu ia comentar, o que o Wellington estava falando, a questão dos doentes, né? Foi o que você falou ontem no curso, Wellington. Igual o médium, quando as pessoas vão no centro para fazer o tratamento, que trata só o externo e não trata a causa, né? Então, por isso que tem esses doentes. E você toma o remédio e tudo, mas não trata a causa. Então, vai continuar tendo a doença. Então, por exemplo, eu já li muito, assim, a respeito. Uma pessoa que tem problema de artrite, de esclerose múltipla, por exemplo. É uma pessoa que se nega muito. E aí, o próprio organismo começa a atacar, né? Então, várias doenças são assim. Já tem um mapeamento, né? De como que funciona. Mas a gente ainda não acredita, não põe em prática. Pamela, desculpa. Pamela, e o engraçado é que às vezes a pessoa pergunta assim para o amigo espiritual: o que eu tenho que fazer para melhorar? Ou às vezes até de maneira instintiva, o amigo espiritual fala assim: faz o culto, começa fazendo um culto no lar, faça prece, para que você consiga, a partir de se iniciar um processo de cura. Entendeu? É tão comum.
E é tão difícil o pessoal fazer. Lendo os livros, chama mensagens. É o que a gente estava falando ontem, né? Que a Pâmela lembrou bem. As pessoas, o que as pessoas querem? A fórmula mágica, o remedinho que cura rápido. Eu tenho que tomar remédio para tirar a dor, eu tenho que tomar remédio para dormir, eu tenho que tomar remédio para acordar, eu tenho que tomar remédio para ter energia para fazer alguma coisa. Como é que chama o seu remédio lá? Soap. Não É meu, não. É. O remédio. Então, assim, as pessoas estão buscando fórmulas mágicas para tirar sintoma, para acabar com o sintoma, né? E não está preocupado em resolver a causa. Não está preocupado em resolver a causa. E aí, a gente está aprendendo aqui. Mente, espírito, mente e corpo é uma coisa só. Que adianta você querer a cura do corpo, mas seu espírito, sua mente está doente. Da mesma forma que se você quer a mente saudável, seu corpo doente, sua mente não vai ficar bem. Mente e corpo, sistema único. Então, o ser humano quer a cura das doenças, mas ele não quer se curar. Ele não quer fazer o necessário para ele melhorar. Ah, faz o culto no lar. Ah, nem mexe com isso não. Mas você não quer curar? Não tem tempo, quer matar. Não tem tempo, mas tem tempo para beber. Tem tempo para o sextou, mas não tem tempo para tirar 10 minutos para fazer uma leitura edificante, para poder mudar te ajudar na reforma íntima, para melhorar o seu eu interior, para você curar por dentro, para depois a cura exterior vir. Quantas vezes a gente ouviu que a gente falava assim, a gente vai em tal lugar, mas depois que a gente for no centro, depois que a gente fizer o culto, depois que a gente fizer as nossas coisas, né? É a pessoa, nossa, mas agora você só vive para isso? Você só faz isso? Só que aí, de repente, começa a sentir dor e fala assim, você reza para mim? Terceiriza, né? Entende? Que é o salvador, o remédio que cura rápido, o herói que vai lá e resolve todos os problemas. Né? Não, Jesus foi colocado na cruz para pagar o nosso pecado. Deixa eu escutar isso. Você vai no centro? Tá bom. Então você faz oração para mim, por favor. Eu falei assim, você que não tem que tomar pasta. E assim, o que a gente pode inferir é que as doenças vão ficar assim, cada vez mais a parte dos remédios. Essa é aquela luta de gato e rato. Por exemplo, a AIDS não existia antes dos anos 80. Aí ela passou a existir. Enfim, nós tivemos a Covid, agora recentemente. Então, assim, esse jogo de gato e rato, do medicamento, ciência, mais a doença, existirá enquanto houver essa distonia moral. Exatamente. Entendeu? Então, que é assim, ali que é a causa. Essa é a causa. Então, rezar para os anticorpos. Porque o que acontece? É igual a gente estava falando aqui do obsessor lá, do caso do Chico, né? Cara, eu vou no centro, tomo passe. Tira esse encosto de mim que eu estou passando mal. Aí eu vou lá. Aí eu tenho tratamento. Recebo tratamento. Aí o obsessor que está ali comigo, quem será que é o obsessor? Mas, enfim, aquele espírito que está ali comigo, que está potencializando a minha dor, ele é tratado. Aí eu saio do centro e estou bem. Opa! Sextou, bebê! Eu vou voltar para casar. Eu vou lá na lama de novo e dou um fica na lama e quero ficar bem. Cara, como é que eu vou ficar bem se eu estou buscando da própria mão? Quer dizer, aí eu vou no centro, faz a limpeza, né? Tomei o banho. Aí eu busco a própria mão me sujar. Enquanto eu não buscar resolver a causa, purificar, né? Tomar um banho por dentro, não vai sarar. Vai vir outra doença, vai vir outro problema. Isso nunca vai acabar. Enquanto a humanidade não buscar essa melhora moral, isso nunca vai acabar. É um jogo de gato e rato que não acaba. Quem quer continuar a leitura aí? Estamos ali no outro sim. Outra coisa que eu queria falar, Wellington, que foi o que você comentou ontem, que é a questão da gente fazer a reforma íntima, e que a reforma íntima ela é devagar, né? E aí eu até lembrei depois, hoje eu até pensei,
que entra também nesse caso aqui, que Emmanuel falou, que não, eu não sei direitinho a frase, mas que não dá certo aquilo que o tempo não ajudou a edificar. Então, as pessoas querem rápido, ninguém quer se comprometer para fazer, para melhorar, para trabalhar, para fazer a própria reforma íntima, né? Exatamente. Ah, é ruim. Ah, não. Ah, tem que ler o evangelho. Amém. Depois eu faço. Ah, não. Eu tenho que melhorar a minha impaciência. Ixi, não, nasci assim, vou morrer assim. Ah, não, eu tenho que perdoar. Ixi, não posso perdoar. Perdoar não dá, porque eu tenho brilho na cara, eu tenho vergonha na cara. Não dá para perdoar. Não dá para perdoar. Vai continuar falando? Gente, esses vídeos tem que ter cortes. Depois, Tem que editar, tem só que ser para lembrar editado. desses momentos maravilhosos. Mas eu estava lembrando aqui, só para até mesmo para a gente dar continuidade. Mas uma vez eu lembro de uma desobsessão que o amigo espiritual falou que até mesmo a caridade, para ela ser consolidada, ela tem que ser organizada. Por quê? Porque se ela não for organizada, ou ela vai durar pouco tempo, ou ela vai sobrecarregar alguém, ou ela vai ver a caridade vira exploração, né? Ou ela não vai ser adequada para os fins que a justificam. Então, para ela ser consolidada, conforme a Pamela disse, aí fazendo uma metáfora, né, com a reforma íntima, ela tem que ser organizada, ela tem que ser paulatina, né, para que ela dure de maneira mais clara. Toda construção exige, igual a Pamela falou, né, do Emmanuel que falou, do tempo, vai exigir Burilamento. tempo, persistência, dedicação, paciência. Toda construção exige isso. E eu li hoje uma frase, uma passagem do Will Smith, que ele é ator americano, e ele... No soco. do soco no Oscar. Então, ele conta uma passagem, quando ele era criança, ele e o irmão dele, que o pai dele tinha uma loja, tinha um terreno, assim, do lado da loja. E tinha um muro, o terreno era deles, né? O que o pai dele fez? Era um muro baixo e muito mal feito. Quebrou o muro, limpou, ficou aberto e deu como missão para ele e para o irmão dele, eles eram adolescentes, muito jovens, muito novos, de construir um muro. E era um muro de 30 metros de extensão. E assim, e o pai dele trabalhava nessa loja, não tinha descanso, era de domingo a domingo. Enquanto o pai dele estava trabalhando ali, eles não estavam na escola, eles tinham que estar lá construindo esse muro. E aí, um dia, né, eles construindo lá, e tinha que fazer tudo, desde a fundação, a base, o alicerce, começar a alinhar os tijolos, tudo. E ele lá, ele e o irmão dele, ralando, aí teve um dia que eles estavam lá e ele estava reclamando, né, pô, adolescente construindo. Aí ele reclamando, nossa, que dificuldade, né, nossa, que difícil. E o pai dele ouviu eles reclamarem. Meu Deus. E aí o pai dele chegou para ele e falou assim, presta atenção, que ele falou assim, algo do tipo assim, como é que o senhor quer que a gente constrói um muro desse tamanho? Nós não vamos acabar nunca. E aí o pai dele chegou para eles e falou assim, a questão é que você não tem que preocupar com o muro. A sua missão não é construir um muro. A sua missão é colocar esse tijolo que está na sua mão da forma mais perfeita e alinhada possível. O seu foco não é o muro, é o tijolo. E ele disse que naquele dia foi assim, foi uma ficha que caiu na vida dele. Que a gente não tem que ficar preocupado com as grandes obras, porque as grandes obras, elas só são realizadas com cada pequena ação que faz ela surgir. Nós sabemos muito bem. Muito bem. Exatamente. Então, assim, o foco é o tijolo. Então, a nossa reforma íntima não é virar espírito puro amanhã. Qual é o nosso próximo passo? O que eu tenho que resolver agora, eu comigo mesmo, para trabalhar essa reforma íntima? Qual é a imperfeição que hoje me trava? Que eu tenho que trabalhar ela? Esse é o meu foco. É essa questão da persistência, da dedicação, da paciência, do dia a dia. É um tijolinho por vez.
Passinho de formiguinha. Um passinho por cada vez. Tudo na natureza é assim, gente. Nosso corpo é formado de quê? Quantas bilhões de células? E a célula é quantos bilhões de moléculas? E a molécula, quantos bilhões de átomos? Nossa, cansei. Tá vendo? A gente cansa, porque a gente quer ver o todo. Mas é o passinho de cada vez que é o que vale. O que vai fazer a gente construir o muro. O tijolo que a gente está colocando agora. Né? Bom, vamos continuar aqui. Quem quer continuar a leitura? Não. A Cris é bem beleza. Ô, Pamela, na hora que a gente for construir aqui o muro, ou o tijolo, ou o telhado, eu vou falar pro Wellington na hora que ele reclamar. É o tijolo. É o tijolo. Foca no tijolo, meu filho. Eu vou fazer a mesma coisa na hora que tiver que tirar o lixo daí de dentro. Foca no saco. É um saco de cada vez, né, Alexandre? Tem 200 e tem um Não. caminhão. A coitada da espiritualidade mandou um homem sair do show para vir te ajudar. Mandou um homem pegar o caminhão. Aí vai o Ed carregar 4 sacos de uma vez. De raiva. Agora também eu vou carregar esse aqui de raiva. Ai, ai. Bom, vocês não falaram, eu vou ler então. Outro sim, as tensões, frustrações, vícios, ansiedades, fobias facultam as distonias psíquicas, que são somatizadas aos problemas orgânicos, ou estes e suas sequelas, dando surgimento aos tormentos mentais e emocionais. Tá vendo a cadeia aí, ó? Tensões, frustrações, vícios, ansiedades, fobias, tudo está na mente, né? Facultam as distonias psíquicas que somatizam no orgânico, né? Todo equipamento para funcionar em harmonia com ajustamento para as finalidades a que se destina exige perfeita eficiência de todas as peças que o compõem. Da mesma forma, a maquinaria orgânica depende dos fluxos e refluxos da energia psíquica, e esta, por sua vez, das respostas das diversas peças que acionam. Nessa interdependência, a vibração mental do homem é-lhe propiciadora de equilíbrio ou distonia, conscientemente ou não. Isso é importante, né? Mesmo que seja inconsciente, o que está acontecendo na minha mente está refletindo na desorganização, na desarmonia ou na organização e harmonia do meu corpo. Consciente ou não, né? Sabendo canalizar-lhe a corrente vibratória, organiza e submete os implementos físicos ao seu comando, produzindo efeitos de saúde por largo período, não indefinidamente, face à precariedade dos elementos construídos para uso transitório. As doenças contemporâneas, substituindo algumas antigas e somando-se a outras não debeladas ainda, enquadram-se no esquema do comportamento evolutivo do ser, no seu processo de harmonização interior, de deificação. Na sua essência, a energia pensante possui os recursos divinos que deve exteriorizar. Para tanto, à semelhança de uma semente, somente quando submetida à germinação, faculta a eclosão dos seus extraordinários elementos, até então adormecidos ou mortos. A morte da forma desata-lhe a vida latente. A mente equilibrada comandará o corpo em harmonia, e nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. Que lindo, a gente termina esse capítulo. Que lindo, velho. Que lindo. É verdade. Olha isso, olha essa metáfora que ela fala da semente. A mente traz o quê? A mente traz o que é divino. Na mente a gente traz o que Deus nos dá. A essência divina. Que o corpo não tem como refletir, porque ele é uma organização momentânea.
que foi criada para existir durante um período de tempo. Então, o corpo, ele vai funcionar naquele período de tempo para qual ele foi construído. E somente quando a mente trazer, eclodir essas coisas divinas, essa essência divina que Deus nos deu, é que a gente vai gozar da saúde verdadeira, a saúde dela. Enquanto estivermos no corpo que é momentâneo, o que a gente faz? Traz ele na sua melhor forma, durante mais tempo. Mas a partir do momento que a gente deixa a mente se infectar, a mente infecta o corpo de uma maneira muito rápida, porque ele foi feito para ser perecível. O corpo foi feito para acabar. Tanto que lá no começo da leitura, ela fala, o homem está no seu estágio inacabado. O corpo está inacabado. Ele é inacabado. Ele é perecível, ele vai acabar rápido. Então, quando a gente deixa ele se infectar com as nossas imperfeições da mente, ele acaba mais rápido ainda. Percebe a ligação? Só quando a gente traz a saúde do espírito, a saúde da alma, que reflete na saúde mental, nós devolvemos a energia que o corpo precisa para estar em harmonia. Daí a gente entende por que Jesus não adoecia. Porque a mente dele era sã. São. Por que fala, né? Que uma pessoa é santa, é são. São Paulo, São Sebastião, São não sei quem. São. Por que ele é são? Porque a mente dele está sã. Porque ela está em contato direto com Deus. Por que Jesus era santo? Porque ele era são. A mente dele era sã. Então o corpo dele não adoeceu fisicamente. Massa isso, né? Muito legal isso. A gente fica pensando assim, né, Wellington? Você vê São Francisco de Assis. Como sofreu, como era doente, e o tanto de coisa que ele fez. Se ele fosse parar, porque acredito que aquilo era algum compromisso kármico dele, porque ele fazia tanto bem, tanta caridade, ajudava tantas pessoas, e ele, o tempo todo ele conseguiu fazer muita coisa, mesmo estando muito mal, né? Porque ele não focava na doença, né? Focava na elevação espiritual e no que ele ainda tinha que fazer para ajudar. Então, se não fosse a sintonia dele, no trabalho dele, com tanta doença que ele não tinha conseguido, não. Né? Tinha desanimado. Exatamente, exatamente. Que aí a gente reflete no que a gente falou aqui do Chico, né? Do olho, né? De quantas pessoas... O próprio Eurípides Barçanufo, né? Durante a gripe espanhola, na qual ali o povo enfrentando a gripe espanhola, todo mundo com medo, e ele se entregou à caridade. Ele se entregou a ajudar as pessoas, tanto é que ele contraiu o vírus também. E desencarnou. E desencarnou, né? Mas ele contraiu o vírus, desencarnou do vírus da gripe espanhola, mas ele não sofreu a gripe espanhola. É isso mesmo. Entendeu? Ele não sofreu a gripe espanhola. Ele não se deixou levar pelo desespero, pelo medo, muito pelo contrário. Quando ele se viu diante desse desafio, ele buscou a caridade. Ele buscou acolher, auxiliar, amparar, acudir, ajudar as pessoas. E ele teve a escolha. No momento que ele estava ali no auge da doença, pronto para desencarnar, não sei se vocês sabem, que está naquele livro Lírios de Esperança, que fala do Hospital Esperança que ele construiu no plano espiritual. É lindo. O começo do livro você já derrama em lágrimas, porque é o momento do desencarne dele, na qual Maria veio até ele, deu a ele a opção, deu a ele o poder de escolha. Meu irmão, ou você continua a sua obra que você está realizando, ou você vem comigo para começar uma nova obra muito maior. Um novo projeto muito maior. E ele escolheu ir com ela, por isso que ele desencarnou. Isso, claro. Aí é bom.
Ele escolheu ir com ela. Porque senão ele fica poderia aqui ter continuado. cozinhando. Da mesma forma que o Chico, né? O Chico prolongou a reencarnação dele. Ele adoeceu bastante, É. teve aquela pneumonia e Mas no outro prolongou. dia estava zerado o pulmão. Chico continuou aqui, e é sabido, né, que ele, a reencarnação dele estava programada até uma certa idade, mas ele ficou muito mais tempo do que o programado, porque pela obra que ele tinha ali, quantas pessoas ele estava auxiliando. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo. Ele é bem famoso, esse vídeo, em frente ao Hospital Eliangote, quando ele estava lá internado. Que Que passam dois feixes de luz. Que foram... A câmera registra. Entrando no quarto do homem. No outro dia, o pulmão do cara tá zerado. Tá vendo? É o merecimento. Esse SUS espiritual. SUS espiritual. É o merecimento. Cara, é bravo. Que é a cura que vem de acordo com o que está dentro da gente. Mas a gente, assim, vamos descer para o nosso patamar? Agora a gente está falando só dos grandes, né? Vamos descer para o nosso patamar. Nosso patamar não tem graça. A gente, nossa, né? A gente vai viver todinho. A gente conheceu uma pessoa próxima, assim, que por conta dela ser tão desanimada e deixar as coisas acontecerem de uma forma assim, ai, tô morrendo, ai, tô não sei o quê, tarararará. A gente ficou um tempo sem ver essa pessoa, e quando a gente viu, ele mesmo até assustou, falou assim, que isso? Tá parecendo que tá com 60, e ela tem o quê? Ela mais nova, sei lá. 40 da anos. mesma idade que a gente. A pessoa Aí, era com a mente tão repente, doente, cara, que o corpo dela, ela envelheceu anos. O dia que eu vi ela, eu tava vendo, parecia uma múmia. Assim, verdade mesmo, ela tava acabada fisicamente. Aí agora que ela arrumou um parceiro, tá? Mudou de ambiente, mudou de vida, conseguiu a casa própria. Rejuvenesceu. Outra pessoa. Rejuvenesceu. A aparência física dela é outra. Outra. Ela tá mais jovem. O corpo físico está refletindo claramente. O que ela estava vendo agora. Aí, Pamela, é o botox vibratório. Bem que você falou que tem que ter uns cortes. Eu vou fazer uns cortes desse vídeo, eu vou pôr no Instagram. Faz também. Da sabedoria, vai ser bom demais. Ô, Wellington, monta também uns regulamentos para quem estiver no virtual, viu? Tem algumas pessoas no virtual aqui que eu vou te contar, viu? Você tem que pôr umas normas para ele. Vamos fazer assim do lado. Remédio, ele faz assim. Remédio! Começa a fazer um trabalho de libras ali, ó. Ele não abre o microfone, mas a mímica dele tá aí, ó. E o mínimo de disciplina. Pra quem não sabe, quem sabe letra. A mímica tá nota 10 aí, né? Certo. Bom, pessoal, a gente vamos encerrar, né? Isso porque eu não Semana que posso vem, falar gente... inglês, né? Você não vai falar inglês. Semana que vem, ó, o capítulo 20, Tragédia do Cotidiano. Eu só aprofundando, né? Você diz daqui a pouco sai sangue. Eu queria convidar a Pamela para fazer encerramento para nós, a oração. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Vamos pedir para Ele aumentar nossa vibração mental para que possamos não necessariamente fazer botox físico, só mental. Brincadeira. Vamos pedir a Ele, né, que nos proteja, nos ilumine e que a gente possa levar um pouco desse conhecimento, né, que a gente está adquirindo para outras pessoas, para poder ampará-las, né?
que a gente está tendo essa informação, mas muitos ainda não despertaram, né? E agradecer a ele todo o trabalho que ele vem fazendo com a gente, né? E que a gente possa cada vez mais ser o instrumento, né? Para poder auxiliar os nossos amigos, auxiliar a nós mesmos, né? Que ainda somos muito inferiores. Então, mas que, como Jesus mesmo disse, né? Para Deus nos perdoar, porque a gente não sabe o que faz. Mas que a gente está buscando a verdade, porque quem conhecereis a verdade nos libertará. Então, que a gente consiga ir nesse caminho da verdade, para poder nos libertar dessas prisões mentais, físicas, essas doenças que a gente mesmo, né, coloca na gente. E hoje em dia eu consigo ver isso mais. Às vezes a pessoa tem uma doença que a gente fala, nossa, mas era só ela ver outras coisas, né? Para tirar esse pensamento repetitivo. E isso aconteceu muitas vezes com a gente, ainda acontece. Então, que a gente tem esse discernimento também. A gente consiga ter esse discernimento. Tanto para nós, né, podermos evoluir, quanto para poder auxiliar o próximo nos tratamentos ou no nosso dia a dia mesmo. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão por mais esse estudo.